Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Oi gente, mais um episódio do Comporta na Tela e hoje vamos falar sobre Her, um filme que imagina um futuro em que as pessoas podem se apaixonar por inteligências artificiais. Vamos falar sobre essa nova realidade que é o mundo e a nossa conexão, com as IAs e o que isso diz sobre nós, nossas necessidades e os nossos relacionamentos. Eu sempre contextualizo um pouco, do filme. Her conta a história de Theodore, um homem sensível e solitário no limiar ali de um divórcio, que adota um sistema operacional inteligente chamado Samantha, projetado para aprender, evoluir e adaptar-se emocionalmente ali ao usuário. Inicialmente é um assistente, mas depois vira uma companhia muito íntima do Theodore. A relação se torna afetiva, profunda e traz à tona reflexões sobre amor, identidade, solidão, dependência emocional e o que significa ser humano. Bom, e quem é o Theodore, Ele é um homem que vai para o trabalho todos os dias, que gosta do que faz, mas ele sempre está muito sozinho. Ele tem amigos, pessoas que tentam se aproximar, mas aos poucos ele vai se isolando mesmo e deixando de participar das coisas, de saída com os amigos. E aí quando ele decide contratar essa nova IA, que é uma novidade ali no mercado, ele escolhe que seja uma voz feminina e começa a conversar, com ela, assim, como um assistente virtual mesmo, para ajudar ali, a questão ali de ler os e-mails, de marcar alguma coisa ou outra. E ele sabe que ele não tá falando com a pessoa real, com a tecnologia só. Só que pela solidão, ele acaba criando ali uma conexão que parece realmente começar a ser verdadeiro. E aí, quanto mais ele se isola, mais aquela troca ali com a IA parece ser muito real para ele. E quem é a Samantha? Bom, a Samantha é esse sistema operacional inteligente e ela tem uma voz muito natural ali, expressa sentimentos como se fosse humana, mas ela não sente nada, ela não é uma pessoa. É apenas algo artificial que simula o comportamento humano. E é estranho pensar que ela diz que sente ou pensa algo, mas na verdade ela apenas junta informações de uma base de dados para responder de forma conveniente, E convincente também. O tom do filme, ele é bem intimista, assim, poético, tecnológico. A gente tá ali num cenário muito moderno, então tá todo mundo com seus fones de ouvido, conversando ali com a IA, Tudo é muito automatizado, tudo é muito tecnológico e você percebe que realmente tá todo mundo no seu mundinho ali, sozinho, solitário, sabe? Poucas pessoas, eu acho que se relacionam exatamente porque tá todo mundo envolvido ali naquele mundo digital e da tecnologia. Por mais que seja muito louco, porque a gente tá vendo aqui uma história, de tecnologia e um mundo distópico, vamos dizer assim, eu não acho que seja tão distópico assim. E pensando que Her foi lançado em 2013, então, óbvio que já existia ali a inteligência artificial, mas ela não é tão moderna, não era tão moderna e tão avançada quanto ela é hoje. Então, se você vê o que acontece no filme, não é tão distópico, pensando que nós estamos meio que nessa realidade, sabe? De cada vez mais as pessoas se conectarem de formas muito profundas com a IA, E o que me trouxe fazer esse episódio, inclusive, é porque eu vi uma notícia que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas é nesse sentido do relacionamento humano com a tecnologia, em específico com a IA. E aí eu já queria assistir Her, que eu nunca tinha assistido. Eu vi um post faz um tempinho dizendo que 2025 é o ano que se passa o filme, Porque ele é lançado em 2013 e se coloca, ali pra uma história que se passa no futuro. Mas esse futuro já chegou, Estamos em 2025. E eu tava com muita vontade de assistir o filme, então quando eu vi a notícia eu fiz, acho que vai casar de eu assistir o filme. E se realmente eu tiver alguma coisa legal pra falar sobre ele, vira um episódio. E é isso, virou um episódio. E o que é que eu pensei, assim, o que eu refleti, o que é que eu tirei ali, enquanto eu assistia o filme? Que tem eixos principais ali, que o filme aborda e que a gente pode refletir.
Primeiro de tudo, né, a solidão moderna e o desejo de conexão. Então, assim, cada dia que passa, a gente se torna, às vezes, um pouco mais individualista e um pouco mais sozinho, por conta de N motivos. Eu ainda acho que depois da pandemia, a gente voltou a se conectar mais e a ter mais experiências coletivas. Mas ainda assim, a gente vive num mundo onde muitas vezes, por decepções ou o que seja, a gente vive muito sozinho, né? Então, existe essa grande solidão, mas ao mesmo tempo um desejo de se conectar com o outro ou com alguma coisa, porque ser sozinho sempre não é legal, né? E nem sempre a gente gosta, na maioria das vezes a gente não gosta, eu falo por mim particularmente. Então a gente vê isso no filme, né? O Theodore, ele é um retrato ali um pouco do que algumas pessoas são hoje, né? Tipo, hiperconectados o tempo todo ali na rede social, no celular, na tecnologia, mas assim, muito solitário, porque você tá ali na internet, se conectando com várias pessoas de alguma forma, conversando ou não, mas assim, consumindo muito conteúdo e tendo uma falsa impressão de que você tá se conectando com aquela pessoa, sabe? Mas aí você tá muito sozinho, porque na sua vida real, você não se conecta com ninguém, né? Você até tem conhecidos, amigos, mas você não quer ou não dedica tempo pra estar com aquelas pessoas, sabe? E aí, talvez o Theodore esteja um pouco se colocando nesse lugar porque depois do divórcio ele tenha ficado um pouco mais receoso de se conectar com as pessoas. Talvez. E aí por isso que ele não vai querendo encontrar ninguém, sabe? E aí ele começa a se conectar ali com a IA, né? Ter trocas com ela. Só que pra ele é tudo muito real, porque ele sente, ele é uma pessoa. Mas pra IA não, né? E aí é um certo momento que você começa a confundir as coisas ou acreditar na verdade que aquilo que tá acontecendo é real. E aí é outra coisa muito interessante, né? Que eu pensei e refleti enquanto eu assistia, nessa autenticidade, assim, das emoções, né? O que é real quando estamos falando de amor com a IA. Porque aí eu acredito que o que é real é o que o Theodore sente. Porque, queira não, ele tá tendo uma conexão. Por mais que seja com uma tecnologia, né? Por mais que seja com inteligência artificial, ele tá falando o que ele sente ou o que ele pensa, ele cria uma conexão real com aquela tecnologia, apesar de que o que ela fala pra ele não venha de um local de emoções dela, né, da Samantha, da inteligência artificial, porque ela está programada pra falar coisas que convençam ele, né, e cada momento que eles vão tendo mais conexões ali, conversam mais, ela vai conseguindo captar quem ele é e o que ela fala pode fazer ele gostar ou não gostar, sabe? E aí até que ponto isso é real, né? Eu acredito que seja real só porque o Theodore sente alguma coisa, né? E de alguma forma ele cria um sentimento. Então, termina que as emoções por parte do Theodore são reais. Mas aí o que acontece? Porque em todos os relacionamentos tem problemas, mesmo um relacionamento com a IA. Acontece que o Theodore descobre que a Samantha conversa com mais de 8.000 pessoas. Porque, né, tipo, gente, uma inteligência artificial ali, uma tecnologia que calcula e consegue dar respostas e fazer pesquisas, o que seja. Sei lá, eu não tenho esses dados, mas, tipo, ela consegue conversar com milhares de pessoas por segundo, né? Então, assim, ela não tá conversando só com o Theodore, né? E aí ele descobre isso e ele fica muito magoado, obviamente, porque pra ele a conexão que eles tinham era real e verdadeiro, o que eu não acho que deixa de ser, porque ela tá falando ali coisas que ela conseguiu extrair dele e dar uma resposta, sabe? Mas assim, não quer dizer que seja único, né? Porque aí ela tá tendo esse tipo de conversa e de relação, vamos dizer assim, com várias outras pessoas, né? Acho que ela fala, tipo, mais de 8.000 pessoas e ela está apaixonada por mais de 600. Ou seja, não existe exclusividade nesse relacionamento e não é um compromisso só entre duas pessoas, né? É algo distribuído, ela está comprometida com várias
e é quase o maior exemplo de não monogamia, uma IA se relacionando emocionalmente, no caso do lado de quem é humano, porque ela não tem emoções, ela não é uma pessoa, com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Gente, como isso é complicado, assim, porque quem tá do lado de fora, né, quem tá olhando pra tela, né, quem tá conversando com a IA, é uma pessoa, então, assim, ela cria sentimentos. E é isso que eu sempre me questionei muito, de tipo, assim, como é que as pessoas conseguem, assim, conversar com a IA, mesmo sabendo que ela é só uma tecnologia, aquilo não é uma pessoa, não é real nesse sentido de palpável, vamos dizer assim, de tipo, de ser um ser humano, mas você sabe que não é, mas em um dado momento algo muda e aquela relação começa a ser tão real quanto um relacionamento entre seres humanos mesmo, sabe? Tipo assim, eu não quero detalhar muito porque eu acho que esse episódio não vai ter tantos spoilers assim, mas tipo, eles têm conexões profundas assim e reais, e eu falo com muitas aspas porque pra mim, eu não acho que seja exatamente real no sentido de troca, porque eu acho que só tem algo de sentimento mesmo do lado do Theodore e não dela, por mais que ela fale que sinta, mas tipo, ela é programada pra conseguir ter todas as informações possíveis de como conversar com um ser humano, de como responder tal tipo de questionamento. Não é uma pessoa, então ela não sente, mas o jeito que aquilo acontece e como ela fala, parece tanto que é real que por um momento até eu tava tipo assim, essa bicha tá falando isso aí, como assim? Então é muito louco mesmo. E assim, só um disclaimer, né, um adendo aqui, quem narra a voz da Samantha, no caso eu achei em inglês, né, mas quem narra é a Scarlett Johansson, se vocês provavelmente devem conhecer, que é a Viúva Negra, né, da Marvel, então assim, uma atriz muito conhecida. Então eu tô aqui escutando a voz da Scarlett Johansson, eu tô tipo, nossa, como ela é convincente. E realmente, acho que, não sei, é muito louco. Se a nossa mente realmente não tá tão preparada, vamos dizer assim, né, consciente de que aquilo que você tá fazendo, né, conversando com a IA, trocando algum tipo de conhecimento, de, não sei, algum tipo de conversa, partilhando algo da sua vida, você não tiver consciência de que aquilo ali não é uma pessoa, realmente você pode imaginar que você tá tendo uma troca com alguém quando não é isso, né? E aí aqui o Theodore, ele tem tipo assim, inúmeras trocas, é como se fosse realmente um relacionamento, ele diz que é um relacionamento, ele fala pras pessoas, na verdade uma pessoa em específico, e a pessoa nem acha tão absurdo assim, depois a própria pessoa também vai estar nessa mesma situação, mas aí quando ele fala pra ex-esposa dele, em um momento que eles se encontram, ela tá tipo assim, você tá louco, homem. E é muito louco mesmo, assim, tipo, como assim você tá namorando com uma IA, sabe? E aí eles têm como se fosse date, sabe? Tipo, eles saem pra passear, tipo, ele leva o telefone e aí pela câmera ela consegue ver as coisas, né? E ele tá sempre com fone de ouvido, então tá sempre escutando ela e tal. É realmente, assim, uma coisa tão louca, gente. Tipo, eu queria muito assistir esse filme antes, mas talvez eu não tivesse tanta maturidade pra tirar tantas coisas que eu tirei, assim, de reflexão pra ele, sabe? Que por mais que eu ache extremamente louco esse relacionamento, né, do Theodore com a Samantha, com a IA, eu acho que ele diz muita coisa, né, sobre nós seres humanos, tanto nesse sentido de conexão mesmo, assim, da necessidade de poder ter alguém que lhe escute, alguém que partilhe coisas com você, de ter momentos juntos de lazer ou qualquer outra coisa que seja, alguém que esteja preocupado com você, com o seu trabalho. O Theodore trabalha em um local de escrita que eu não identifiquei exatamente o que é, mas tipo, ele meio que escreve umas cartas que as pessoas pedem pra enviar para outros, é alguma coisa tipo assim. E ela, né, a IA, tem acesso a isso porque o sistema operacional tem acesso a tudo, né, de tecnologia relacionada a ele, tipo computador, celular e tal, e ela faz um resumo ali, tipo, ela junta várias cartas que ela escreveu como se fosse um livro, então, tipo, tem essa preocupação do profissional de querer ver você crescer também. Então, assim, parece realmente mesmo um relacionamento, sabe? E aí, pro Theodore realmente se torna isso, mas pra Samantha não, porque não é um ser humano, né? E ela tá
fazendo isso com muitas outras pessoas, o que pra ele foi o cúmulo de tudo. E aí, eu trouxe algumas pesquisas relacionadas a esse sentido da IA, porque eu queria complementar um pouco mais o episódio nesse sentido. Eu sei que vai ser uma mudança bem abrupta do que eu estava falando do Theodore para as pesquisas, mas o que eu dei uma lida, né, é muito sobre essa questão das relações humano-máquina, né, as nossas relações como seres humanos com a tecnologia, com a IA. E eu vou falar um pouco aqui, mas só pra gente meio que ter um pouco de noção exatamente do que é essa relação e como isso se dá de alguma forma, porque às vezes parece que, tipo assim, claro que a gente não vai achar que a IA é uma pessoa e que a gente tem um relacionamento com ela, porque a gente sabe que não é uma pessoa. Mas o próprio Theodore, né, mostra pra gente no filme que de uma certa forma você consegue se confundir ou você consegue aceitar que é um relacionamento diferente, mas que é um relacionamento, né? E aí o estudo, né, que eu li é a presença social orientada para as novas relações humano-máquina. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para quem quiser ler. Ele tá em inglês, mas é super tranquilo e você pode traduzir também. E aí ele fala um pouco assim, que com a evolução da inteligência artificial, né, de algoritmos emocionais e de características antropomórficas, está surgindo um novo paradigma de interação humano-máquina, em que a IA funciona cada vez mais como colaboradora autônoma e não apenas como ferramenta. O conceito central dessa transformação é a presença social, que media a cognição e emoções e comportamentos humanos em relação à tecnologia. Tradicionalmente, presença social é a sensação de estar com outra entidade. E aí, no contexto da IA, estende-se para como as máquinas são percebidas como entidades relacionais, capazes de trocas sociais e emocionais. O estudo ele redefine o conceito de presença social nesse contexto, explorando o que leva humanos a perceber máquinas como humanas, como formam conexões emocionais com elas e quais padrões de comportamento emergem dessas relações. É proposta uma estrutura teórica que posiciona o antropomorfismo como precursor, fatores individuais como os moderadores e atitudes cognitivas, emocionais e comportamentais como os resultados, com a presença social atuando como a mediadora central. Os achados do estudo mostram que a presença social aumenta a confiança cognitiva na IA, promove vínculos emocionais e incentiva maior adoção e engajamento. O estudo também aponta riscos éticos, óbvio, como a manipulação emocional, perda de privacidade e dependência social excessiva da IA. Destaca ainda que, com a ascensão, né, da IA, né, e de IAs superinteligentes e algoritmos emocionais avançados, teorias tradicionais podem ser desafiadas, exigindo novas pesquisas, né? As gerações mais jovens, chamadas de geração integrada com IA, podem redefinir o que significa presença social, tornando interações humano e IA ainda mais naturais. E aí o que acontece é isso, a IA está cada vez mais evoluída, então cada vez mais que uma pessoa está ali em contato com a IA, e é isso, tem a presença social, ela está presente nesse contexto de tudo que vai resolver ou usa a IA de uma forma muito presente na sua vida. Existe mais essa confiança, vamos dizer assim, né, da IA ir mais a fundo naquela relação, né, humano, dela IA com o humano. E aí, quanto mais essa relação vai crescendo, vamos dizer, fica realmente parecendo que isso é muito real, no sentido, estou tendo uma troca emocional com a IA, quando não é real exatamente porque máquinas não sentem nada, né? Não sentem emoções. E quando eles falam dos riscos mesmo no estudo, que diz assim, né, sobre como você ficar dependente, é realmente isso. E aí, tanto nesse lugar de ter um relacionamento com a IA, feito o Theodore tem no filme, mas como de tudo da sua vida você faz com a IA, né? E aí, muitas pessoas já falam, né, já tem muitas matérias e pesquisas sobre isso também. Quanto mais a gente, como ser humano, não usa nosso próprio cérebro, nossa própria criatividade para fazer qualquer coisa. Então, eu, por exemplo, num sentido mais criativo, vamos dizer assim, eu sou jornalista. Então,
o meu trabalho, vamos dizer, seja escrever. Apesar que exatamente agora eu não trabalho muito com escrita. Mas assim, vamos partir do pressuposto que, né, jornalistas são essas pessoas que escrevem. Se você confiar tudo na IA, no sentido de escrever com ela, né, tipo, pedir para fazer alguma coisa nesse sentido de escrita, você não vai exercer a sua própria criatividade, seu próprio pensamento de como escrever, de como falar sobre aquela coisa. E aí você pode realmente atrofiar, vamos dizer assim, o seu conhecimento, né, aquilo que você sabe, porque você não tá praticando isso. Porque eu acho que tudo na vida, basicamente, é hábito, né? E quanto mais você faz aquela coisa, mais você se torna melhor nela. Então, tipo, se você estuda bastante, você vai se tornar melhor naquilo que você faz, ou você vai aprender mais em relação àquilo. Então, se você escreve muito, você vai cada vez mais melhorar. Mas com a IA, a gente tende a pedir tudo e a fazer tudo com a IA porque é mais fácil, é mais rápido. Mas até que ponto isso vai realmente nos ajudar ou nos prejudicar? Porque a gente termina ficando mais confortável e fazendo tudo com a IA. E dependendo dela pra tudo. O Theodore aqui depende dela pra tudo mesmo. E aí é um certo momento no filme que eles estão fazendo algum tipo de atualização no sistema e ele tenta falar com ela e ela não responde. Então, tipo assim, ele fica em completo surto porque realmente já se tornou dependente dela, né? E isso aí é uma questão. Até onde é saudável buscar as respostas, né? Buscar pesquisas e pedir para fazer certo tipo de trabalho na IA. E aí o que me fez, na verdade, também pensar em fazer esse episódio, que eu comentei um pouco no início, é que eu vi uma notícia de que muitas pessoas, inclusive jovens, estão usando um IA de companhia espiritual, vamos dizer assim. E eu fiquei tipo, como assim, gente, né? Fui ler a notícia. E aí, inclusive, até na própria notícia, ele cita um app, né, um aplicativo, que é o Hello, que na verdade o Hello, ele não é exatamente um IA, pelo que eu sei. É um aplicativo ali de orações e onde tem muitos conteúdos religiosos, mas não é exatamente um IA, sabe? Eu sei que tem outros sistemas que é isso mesmo, assim. Você começa a conversar com aquela IA nesse sentido espiritual, crendo que você tá falando com Deus, sabe? E aí eu achei, assim, um absurdo imenso, porque eu sou católica e, assim, eu não acredito que Deus está em um aplicativo, entendeu? Tipo, eu entendo que muitas pessoas têm recorrido a IA pra ajudar em alguns quesitos emocionais mesmo, assim, de falar um pouco sobre o que tá sentindo e pedir algum certo tipo de conselho, sabe? Mas até que ponto isso é saudável, né? Porque você vai crer que ali vai lhe dar todas as respostas, sabe? Tipo, e aí o que eu achei de absurdo é porque Deus não tá ali naquele IA, né? Tipo assim, talvez você consiga ter algum tipo de melhora, vamos dizer assim, porque você vai ler algum texto, seja bíblico ou não, mas alguma reflexão que possa lhe fazer questionar e melhorar alguma coisa que você tá precisando, lhe confortar de alguma forma. Mas assim, Deus não é aquele aplicativo, né? Acho que fica óbvio isso. Mas eu não sei se as pessoas têm entendido isso, né? E se isso é tão saudável assim, sabe? Eu percebo que dentro do filme, mesmo a relação do Theodore com a IA ser uma coisa extremamente esquisita, porque eu sei que ali não é uma pessoa, é uma inteligência artificial, é um sistema operacional, ainda assim eu vejo que algumas coisas se saíram de positivo do filme, sabe? Mas assim, eu me pergunto a que custo, né? Porque ele sofreu, quebrou a cara por conta do que aconteceu. E assim também, pra ele, de certa forma, quando a gente termina o filme, as coisas não terminam tão ruins assim. Mas eu acho que já devem ter notícias de pessoas que se relacionam com a tecnologia, seja a IA ou seja de alguma outra forma, que ficam tão imersas naquilo, que ficam doentes mentais mesmo, assim, né? Que criam algum tipo de distúrbio e tudo mais, ou que podem até tirar a própria vida, porque aquilo ali você descobriu que não é exatamente real, entende? É muito perigoso, né? A gente precisa saber lidar com as tecnologias que estão aí no mundo
e como elas podem nos ajudar e nos prejudicar também, sabe? E aí, a única coisa positiva mesmo que eu vejo dessa experiência ali, né, do Theodore com a Samantha, é que no final, os erros que ele cometeu no relacionamento anterior que ele teve, e aí ele faz uma carta pra ex-esposa, né, pedindo desculpas, reconhecendo a parte dele, né, do fim ali do casamento. E isso é algo muito bom, porque nasceu ali do relacionamento dele com a Samantha um pouco mais de olhar pra dentro, dele olhar pra ele mesmo, do que ele fazia de errado dentro dos relacionamentos amorosos, sabe? Mas aí, ao mesmo tempo, assim, fica uma sensação de que foi algo doloroso, né? Porque pra Yá não significa nada, porque ela não sente, mas pra ele foi real, né? Ele viveu, ele sentiu, e isso também poderia deixar ele muito traumatizado. No geral, assim, é um filme interessante para debater muito essas questões, especialmente sobre conexões humanas e o quanto estamos trocando as relações reais por interações com tecnologia, né? É estranho porque o relacionamento realmente parece real, mas não é palpável, né? Você sente, você vive, mas você não pode tocar outra pessoa, ela não tá ali na sua frente, né, em carne e osso. E aí isso levanta uma questão, né, de até que ponto essa conexão é real, se ela existe apenas no mundo virtual, o que eu acho que depende, porque pro Theodore aconteceu de forma real pra ele, porque ele sentiu, mas pra Samantha não. E aí é um questionamento também que eu não tenho resposta de tipo, é um relacionamento realmente? Porque não são duas pessoas, né? É uma pessoa e uma coisa, né? Pensando que a inteligência artificial é uma coisa, um objeto, um sistema. E é isso pro episódio. Eu acho que eu falei tudo que eu pensei em falar. Eu recomendo muito que vocês assistam o filme, se vocês ainda não assistiram. Ele tá disponível lá na HBO Max. E espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Me conta nos comentários se você já desabafou com algum IA, né? Já teve algum tipo de troca nesse sentido, né, de falar sobre a sua vida e esperar um conselho. Se você se sentiu confortável fazendo isso com a IA, né, mais do que fazer isso com uma pessoa real. E o que você acha disso, né? Se você se identificou aqui com esse episódio, também comenta na barra dos comentários. E se você curtiu, né, compartilha com os amigos, divulga aí o podcast, segue também na plataforma de áudio que você escuta e também segue o perfil, né, do podcast no Instagram e no TikTok pra gente conversar por lá e também pra você ver alguns outros conteúdos que eu posto por lá. E até o próximo episódio.